Hoje no Tarek Notícias, Joe Biden apresenta plano de educação de US$ 1 trilhão financiado por impostos aos ricos. Wilson Witzel entrega alegações finais de defesa para o Tribunal Especial de Impeachment. Marinha dos Estados Unidos diz ter feito disparos de alerta contra 3 navios iranianos no Golfo. Senado aprova a lei que tenta dar mais transparência às regras de inclusão de medicamentos no SUS. União Europeia exige que a AstraZeneca entregue imediatamente as vacinas feitas no Reino Unido. Governo aprova a concessão dos trechos restantes da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O governo dos Estados Unidos revelou hoje um plano de investimento de US$ 1 trilhão, cerca de 9 trilhões de reais na cotação atual, em programas de educação e apoio a famílias que têm crianças pequenas. A proposta é financiar a maior parte dos gastos com uma alta de impostos dos mais ricos, que representaria US$ 1,5 trilhão nos próximos 10 anos. Para que o financiamento seja aprovado, a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Essas medidas são uma expansão das políticas públicas contra a pobreza que já foram adotadas durante a pandemia de Covid-19. Joe Biden quer tornar permanente um benefício que dá dinheiro a famílias pobres para comprar comida. Esse foi um programa implementado por causa do coronavírus. Com o fechamento das escolas, as famílias precisaram começar a dar mais refeições para as crianças. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entregou ontem as alegações finais de sua defesa para o Tribunal Especial de Impeachment. É a última etapa do processo antes do julgamento final, marcado para esta sexta-feira. Na defesa, os advogados de Witzel pediram sua absolvição em todas as acusações de crime de responsabilidade e argumentaram que não há provas que estabelecem crimes do governador afastado na escolha da contratação da OS Labas para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia e na revogação da desqualificação da OS Unir Saúde. A defesa também questiona a suposta não observância de ritos processuais do impeachment. Os advogados também pediram para que, se o governador afastado for condenado, não perca seus direitos políticos. Além de entregar as alegações finais, os advogados entraram com um novo pedido de anulação do processo no Supremo Tribunal Federal. Eles alegam que anexos da delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, foram incluídos no processo depois da fase de instrução, quando são ouvidas as testemunhas. O ministro Alexandre de Moraes aguarda o posicionamento da presidência do Tribunal Misto para dar sua decisão. A Marinha dos Estados Unidos informou ter feito disparos de alerta contra 3 navios militares iranianos ontem, depois de eles se aproximarem de uma embarcação americana que patrulhava uma área dentro do Golfo Pérsico. Em um comunicado oficial, os americanos dizem ter emitido diversos alertas por alto-falantes, mas quando os barcos chegaram a cerca de 60 metros de distância, dispararam em alerta. Incidentes como esse são relativamente comuns na região, mas não eram registrados há pelo menos um ano. Segundo as Forças Armadas Americanas, as 3 embarcações iranianas eram operadas pela Guarda Revolucionária do Irã e teriam se aproximado na véspera do USS Fireboat e de um outro navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos em águas internacionais na parte norte do Golfo. Segundo as autoridades americanas, a tripulação do Fireboat realizou os disparos de alerta e as embarcações iranianas se afastaram. Em nota, a Marinha disse que uma ação semelhante, mas sem os disparos, aconteceu no início do mês em outra embarcação americana. O incidente acontece enquanto potências globais buscam com o Irã acelerar as iniciativas para trazer Washington e Teherã de volta ao cumprimento do acordo nuclear de 2015, e os Estados Unidos já tranquilizaram seus aliados do Golfo sobre o status das negociações. Ao se oferecer para retornar ao acordo em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizou a necessidade de reduzir as atividades desestabilizadoras do Irã em todo o Oriente Médio. O Senado aprovou ontem um projeto para tornar ampla a divulgação das regras de inclusão de novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, especialmente as que avaliam a viabilidade econômica. O texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Uma lei de 1990 já diz que, para incorporação, a exclusão ou alteração de remédios, produtos e procedimentos adotados na rede pública de saúde, o governo precisa considerar evidências científicas e avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já usadas.
etapas. O projeto aprovado determina que as metodologias empregadas na hora de analisar a viabilidade da inclusão das novas tecnologias e os custos gerados precisam ser definidas em um regulamento e amplamente divulgadas. É a atribuição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS indicar ao Ministério da Saúde os medicamentos e protocolos clínicos mais compensatórios. A pasta, pelo texto, terá de dar transparência, inclusive no que se refere aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já disse que essa proposta é muito útil e poderá autorizar a Conitec para que fármacos usados no enfrentamento da Covid possam ser inseridos nos protocolos clínicos do SUS. No mês passado, a Anvisa registrou o primeiro remédio para pacientes hospitalizados com Covid-19, o antiviral Remdesivir, que ainda está em estudos. O medicamento é usado de forma intravenosa, injetado, e não é vendido em farmácias. A primeira versão do projeto, de autoria do ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, trazia que o objetivo do texto era o de minimizar a ocorrência de vieses de seleção e de conflitos de interesse. Mas esse trecho foi retirado pelo relator, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. A lei proíbe hoje que o SUS pague por produto ou procedimento clínico e cirúrgico não autorizado pela Anvisa. Senadores também aprovaram ontem o projeto que determina que o motorista embriagado que causar homicídio ou lesão corporal terá de ressarcir o SUS pelas despesas com o tratamento da vítima. A proposta que segue para a Câmara valerá para condutores de veículos que estiverem com a capacidade psicomotora alterada por conta do uso de álcool ou de outra substância que gere dependência. O texto livra motoristas que foram involuntariamente drogados por outras pessoas ou que tenham alguma condição crônica, como o alcoolismo. Os advogados da União Europeia exigiram hoje que a AstraZeneca entregue imediatamente as vacinas contra a Covid-19 fabricadas no Reino Unido. A medida, que pode criar uma desavença com o governo britânico a respeito dos suprimentos escassos de vacina. A exigência veio na audiência inicial no processo da Comissão Europeia contra a farmacêutica anglo-sueca em Bruxelas por causa do atraso nas remessas. A AstraZeneca descumpriu prazos tanto com o Reino Unido quanto com a União Europeia. O bloco acusa ainda a empresa de não cumprir suas obrigações contratuais, enquanto a AstraZeneca diz que está respeitando o acordo, que não considera totalmente obrigatório. O advogado da AstraZeneca, Hakim Boularbah, replicou que não há obrigação de usar as fábricas. As autoridades da União Europeia dizem que a AstraZeneca justifica a falta de suprimentos do Reino Unido, citando cláusulas de seus contratos com o país que a impedem de exportar a vacina que desenvolveu com a Universidade de Oxford. O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, vinculado ao Ministério da Economia, aprovou ontem a concessão à iniciativa privada dos 2 trechos restantes da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O investimento esperado é de 9 bilhões e 800 milhões de reais. O próximo passo para a continuidade do empreendimento é que o presidente Jair Bolsonaro, que participou da reunião do Conselho do PPI em Brasília, aprove a qualificação dos 2 projetos por decreto. O primeiro trecho da FIOL, que vai de Ilhéus até Caetité, na Bahia, foi leiloado no início de abril por 32 milhões e 730 mil reais em outorgas. A Bahia Mineração arrematou o empreendimento concedido por 35 anos, totalizando 3 bilhões e 300 milhões de reais de investimentos. Com 485 quilômetros de extensão, o segundo trecho da ferrovia liga Caetité a Barreiras, ambas na Bahia. O terceiro e último trecho, de 505 quilômetros, conclui a interligação com a ferrovia Norte-Sul em Figueirópolis, em Tocantins. De acordo com a secretária do PPI, Marta Sellier, o edital de leilão dos 2 trechos só será publicado no terceiro trimestre de 2023 e o certame deve ocorrer nos últimos 3 meses daquele ano. Até lá, o processo de concessão envolve estudos, audiências públicas e avaliação do Tribunal de Contas da União. Ambos os trechos são concedidos pelo Ministério da Infraestrutura e os estudos técnicos para viabilizar a concessão ficarão a cargo da empresa de planejamento e logística. O prazo da concessão, no entanto, ainda não foi definido. Ao todo, contando com as concessões ferroviárias, o Conselho do PPI aprovou procedimentos relativos a 37 projetos de infraestrutura que somam 19 bilhões de reais em investimentos. Foram incluídos na lista de
arrendamentos portuários, 8 terminais localizados em Santos, São Paulo, Salvador, na Bahia, Itaguaí, Rio de Janeiro, Paranaguá, no Paraná, Mucuripe, no Ceará e Imbituba, em Santa Catarina. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã.